Fala galera, tudo certo? Estamos aqui começando mais um nosso podcast, nosso InMovecast, pela plataforma InMovement. Queria agradecer a audiência de vocês, queria também agradecer a presença de todos, a presença do nosso convidado que está aqui, já Henrique vai apresentar. Ibson vai estar dando os toques aqui sobre nosso lançamento de episódio, como a gente faz as nossas divulgações também. E aí Henrique vai seguir para apresentar o convidado e a gente vai seguir para o nosso programa de hoje. Fala galera, tudo certo? Eu me chamo Ibson. Só lembrando aí a vocês, nossos episódios são disponibilizados aí a cada 15 dias, tá? Nas nossas plataformas. Segue lá em Moviecast no Instagram, no Spotify e no YouTube, tá? No YouTube lembra sempre de dar o joinha, tá? Deixa um comentário lá, compartilha com a galera, se inscreve no canal, que é muito importante aí pra gente. Henrique vai apresentar nosso convidado pra gente dar continuidade aí à nossa conversa de hoje. Fala galera, e aí, tudo certo? Meu nome é Henrique. Estamos dando início hoje a mais uma gravação com um convidado bem especial. Primeiramente, queria agradecê-lo a sua presença e agora eu vou deixar ele se apresentar, ele falar o nome dele, falar um pouco da sua trajetória e agora a gente passa a responsabilidade para ele. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Pedro, estou aqui com o pessoal, né? Aceitei esse convite, né? Um convite foi a proposta de um amigo nosso, né? Professor lá da casa, Fagner. Deixar um abraço, ele me cobrou esse abraço, não. Um abraço aí, Fagner. Um abraço a todo mundo coletivo, todo mundo. Ali para aquela principal ali, tamo junto, é nóis. Logo no começo, dá pra ele ver logo no começo. Pra ele vir logo. Esqueci, né? Deixar pra Pode crer. Esquecendo. Então, eu me chamo Pedro, né? Eu sou formado, sou em bacharel em Educação Física. E comecei, né, na área esportiva, né? Fui treinador de remo. E depois, mesmo dentro do remo, eu tinha uma grande vontade de lecionar na parte do ensino superior. E mesmo estando no remo, comecei a viver umas necessidades, né? Desde a época de atleta, depois como treinador. Senti algumas necessidades de tentar conseguir fazer de uma forma um pouco, não vou dizer diferente, mas de uma forma que seja melhor, tanto para o departamento quanto atleta. Porque quando fui atleta, eu sentia algumas necessidades, tanto da parte, né, do treinador para o atleta e também da parte da direção ou da gestão do clube perante o treinador e essa cascata caindo até o atleta, né? Então, fui atleta, né? Atleta de remo, remei no Náutico, remei no Sport, aqui só temos 2 clubes. Né, tive alguns títulos a nível dos clubes aqui, estadual, regional, né, que é o nosso campeonato Norte-Nordeste, e a nível nacional teve alguns resultados também. E ainda sentia muita necessidade de, como atleta, ter alguns resultados, alguma qualidade um pouco melhor de treino, né, saber o que estava acontecendo ali em relação a treino. E foi quando eu decidi querer estudar um pouco mais e consegui, né, deu tudo certo, consegui fazer a minha pós-graduação, né, o mestrado, na Universidade do Porto, né, em Portugal. Você teve que parar pra estudar, Como teve assim? que parar de treinar, de disputar, de competir. No finalzinho, eu já não tava treinando tanto, né? Quando eu mantia-se. Se você tivesse mais investimento, você teria condições de ter feito os dois? Talvez eu acho que eu nem dava continuidade a esse segmento acadêmico, né? Esse processo conseguido contínuo de educação. Talvez poderia ser um pouco mais tarde. Feito um amigo meu, muito amigo meu, né? Um parceiraço meu. A gente tá com um projeto grande agora junto e ele é do Rio Grande do Norte, morou no Rio muito tempo, porque treinou no Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade de ir pro mesmo clube, né, que foi o Botafogo, de futebol e regatas. E por condições particulares de família, eu precisei ter que voltar. Eu tinha uma irmã mais nova, não tinha que pudesse ficar com ela. Minha mãe falou com o treinador, tem como ele vir aqui, final do ano ele volta e nunca mais pode voltar, porque o clube também chegou uma outra galera. Uhum. E tipo, não, depois de manter contato, e perdeu, né? E o pessoal lá me falava, alguns amigos meus, meu irmão, não vai, fica, tu já tá com a vaga, fica, pronto, voltei, pronto. Foi mais um viés de destino que corroborou pra estar acreditando na posição que eu tô hoje. Uhum. Né? Mas mesmo assim, eu sentia muita necessidade do tipo assim, tem uma época que eu treinava, o remo é tradição, né? A gente rema muito cedo, o primeiro treino é bem cedinho, então 5 horas da manhã já tá começando o treino, então tem que estar lá antes das 5. Então treinava, saía, eu era bolsista na universidade, né? Então ia pra faculdade, terminava a aula, voltava pra casa, né? Tudo de bicicleta, então não tinha pai e mãe pra dar moto, não tinha, se quisesse passagem de ônibus, eu ia lá, mas já recebia ajuda de custo do clube, né? Pra mim suprir as passagens. Então voltava pra casa, almoçava, que tava pensando em descansar, treino da tarde, aí começava, né? Na época de estágio curricular, extracurricular, pra poder ter uma grana também. Né? Então começou essa correria. E o treinador querendo mais treino, tem que treinar mais, tem que treinar mais, tem que treinar mais. Pô. E uma vez eu fiz um cálculo leve assim de bicicleta, tipo... Deixa eu ver quanto eu me ia pro remo de madrugada, faculdade, casa, remo, e eu fazia um curso perto do pátio. Tinha uma academia lá, acho que era Movimente.
um nome. A gente fazia meio que um curso lá. E meio que foi o meu primeiro contato com a academia, em termos de estágio, né? Então, ia pra lá, Olinda, sempre morei pro lado de cá, né? Do Arruda, eu moro na Encruzilhada de Dia, mas morava no Arruda. Só de bicicleta a 40 km. Fora os 2 treinos, aula prática, eu mesmo vou morrer, né? Treinar mais o quê? Não tem como, não encaixa mais. Né? Eu cortei, vou só treinar de manhã, de tarde eu vou deixar pra estudar. Tem os estágios que eu tenho que fazer, obrigatório e tal. E no finalzinho do curso, um amigo meu que tava como preparador físico do esporte, ele, bicho, vem pra cá. Né? Como eu era atleta, bolsista da universidade, então tu vem, continua aí competindo assim, tem que seja fora, regional, pra meio que prestar conta, mas bora começar a fazer o treino do pessoal, porque tinha um treinador lá, mas ele era muito técnico, né? Era mais da parte de barco, né? A técnica, o conjunto, a sincronia do remo. Preparação física. E a parte física ficava com o preparador. Ele, ó, a gente se junta, né? Tu gosta de treinamento também, bora começar a fazer esse treino do pessoal. 2015, 14 para 15. Eu encerrei 2014 no Náutico. 2015 foi quando... 2015 foi quando eu fui pro esporte. Eu falei pro treinador do Náutico, ó, tô indo, mas não vou competir contra o Náutico, mas tô indo lá mais termo de estudo mesmo. Mas vai estudar, aplicar treino, controlar a frequência cardíaca, fazer a coisa mais quase científica do que aquele treino arcaico. Já tava no fim, então me formei 16.1, né? Então, quase que no último ano de faculdade, o cara chamou, eu, bora. Bora sim, bora. R$0, assim, bora pra fazer a coisa. E o treinador, ele tinha... A mulher dele morava no Rio de Janeiro, né? Ele conheceu por causa de competição e tal, e tinha nascido uma filha dele, vez ou outra ele tinha que ir pra lá. E como preparador físico, ele era meio bruto em termos de técnica de remo, então eu lá fui fundamental do tipo, quando o treinador viajava, eu tinha um conhecimento técnico, né? Então, tu assume o treino na parte da água, para os atletas não ficar sem ninguém, sem acompanhamento. E ao mesmo tempo tu me ajuda aqui na parte física para desmontar os treinos, criar treino e tal, não sei o quê, e estudar, botar em prática, isso aí que a universidade, ele estudava na UPE na época. Então, bora-se embora. Aí peguei esse desafio, né? A gente começou a ter essa vivência. Aí 2016, me formei, ponto 2, já tinha viajado, já tava me organizando, juntando dele de estágio, ia durar um mês em Portugal. Mas teve um brasileiro, né? Aí, de última hora, um amigo meu se inscreveu, tem a Bolsa Atleta também, né? Então, ele vai me bancar lá por algum tempo. Aí, consegui pegar... A gente foi medalhista nacional, a gente ficou em 3º lugar. Aí tem a Bolsa Estadual, tem a Bolsa Federal, isso foi o que me bancou o primeiro ano em Portugal. São 2 anos. 2 anos. Um ano de aula e um ano para escrever dissertação. Você já deu continuidade, né? Terminou a graduação. Peguei um embalo, não precisei... Tinha muitos amigos, muitas do Brasil faz lá também, né? Tem o pessoal do futebol, porque o curso da CBF aqui, ele não é internacional. Não sei se já está validado. A última vez que eu vi o coordenador lá, que é Antônio Carlos Gomes, né? O pai do treinamento esportivo no Brasil e no mundo. Sim. Ele estava até comentando que quando ele pegou o programa, ele assumiu, eles iam criar, né, um escopo para servir internacionalmente, que é muito caro, mas só vale aqui. E à época, um pessoal amigo meu, que até hoje é envolvido com futebol aqui no Brasil, eles, cara, entre fazer um curso, só vai valer no Brasil e fazer um mestrado, por mais que seja europeu, né, Portugal, mas pode ser validado aqui, optaram para ir para lá. Posso estar enganado, mas acho que a licença europeia também ela é válida para todo mundo. Se não for, pega a Europa toda, né? Então tu tem uma licença brasileira e só trabalhar no Brasil ligado. E na Europa muita gente acaba indo pra lá também. E aqui são 3, né? Aí tá pra ficar... Estão tentando fazer deixar ele mais universal, né? Poder você se formar aqui e valer no mundo todo. Não sei se vocês já conseguiram. Entendi. Mas o plano era esse, né? Seu mestrado lá foi em que? Alto rendimento esportivo. Fazer treino de alto rendimento esportivo. Universidade de Porto. Universidade de Porto. E assim, uma das coisas que me fez ir pra lá também foi a questão, tipo, quando eu fui analisar alguns professores, tinha uns 2, 3 que já tinham estudado remo, já tinham publicado artigos em remo. E aqui quem seria? Não tem. Então, se eu chegasse em alguma universidade aqui para tentar alguma coisa, ia tipo, a gente está estudando essa linha. Queres? E professores de dentro, da UPE, já falou comigo, meu irmão, vai ser um pouco mais difícil. Lá, como tem alguém que possa orientar, é melhor. Né? Então, eu, não, beleza. Aí tentei, deu tudo certo, né? Graças a Deus, não foi assim... pai e mãe que, pai, eu quero ir, meu filho, vá. Não. Teve dia de chegar em casa chorar, achando que não ia, porque não tem condição, não tem dinheiro. Porque essa bolsa não tinha como provar o dinheiro da bolsa, porque era só 1 ano, o curso é 2 anos. Né? Então, arranjar alguém da família que tenha, né, uma boa receita, uma boa renda, que não é suficiente para bancar ele, ficar como responsável financeiro e me manter vivo aqui. Não adianta a pessoa ganhar, sei lá, 7 mil, tá, para ver 7 mil dá para ver lá, mas ela vai te dar os 7 mil e ela vai viver de quê aqui? Então tem que ser uma pessoa que ganhe muito bem, né? E começa, né? Esse burburinho. Então, foi quando eu consegui, né? Me formei, consegui ir pra lá. E quando eu voltei, já assumi
o departamento aqui. O meu ex-treinador, na época, ele, não, confio em você, vou deixar o bastão com você, você vai assumir o departamento, e fiquei nessa linha No esporte, como treinador, no Náutico. no Náutico. Já assumi desde 2018, quando eu voltei. Entrei lá, tô até hoje ainda. Aí entrei como treinador e comecei, né? Ter os perrengues de treinador, às vezes falta de atleta, cultura de atleta. Então começou a enxugar a casa, quem quer treinar, quem não quer, porque não paga nada, mas tem a condição, tem um treinador. Então comecei a criar meio que uma cultura, porque eu consegui viver um pouco dessa cultura lá também. Então no primeiro ano tinha essa verba da Bolsa Atleta, declarei tudinho, avisei que eu estava competindo, participei do campeonato universitário. Eu brinco até com uns amigos meus até hoje, né? Da seleção brasileira, que tipo, nunca cheguei na seleção, mas também tu nunca competi no universitário de remo, que não existe aqui campeonato universitário. E alguns queriam, né? Porque também, como atleta, conseguiu conciliar e estudar e treinar, né? E aí, eu consegui trabalhar num dos melhores clubes no país lá de Portugal, né? Surgiu essa oportunidade. Que eu é? frequentava o clube. Qual é o clube? Clube Naval Infante Dom Henrique. É gigantesco, assim, a estrutura deles é Qual a absurda. cidade? É em Gondomar. É vizinho de um pouquinho depois de Porto. Pode crer. Subindo norte, né? É. É praia, Vizinho mas... mesmo. É cidade que eu digo assim, não chega a ser Portugal-Lisboa. É como se fosse um outro bairro, né? Mas como é menorzinho, aí tem Gaia, quando você atravessa a ponte, tá em cidade de Porto, Gaia. Né? Vai ter como se fossem outras cidadezinhas dentro desse distrito maior. E Gondomar é vizinho mesmo. Era 10 quilômetros. Né? Na época eu até realizei um sonho assim, comprei uma Speedzinha na época. E a proposta veio quando eu terminei o primeiro ano. Que é quando acabou o dinheiro da Bolsa Atleta. Então, no segundo ano, eu já visitava o clube, já vinha... Pessoal, bora treinar, eu não posso me transferir para cá, porque eu recebo um auxílio do governo lá e tal. Eu tenho que me manter treinando, competindo pela universidade, que eu já expliquei a situação. Foi quando saiu um treinador de lá, e eu já acompanhava o treinador que estava lá. Saiu um dos treinadores, a gente trocava muita ideia de treino, remo, ciência. Ele gostou, ele me indicou, foi quando surgiu a vaga. Eu não tinha mais condição de me sustentar lá. Não tinha mais dinheiro para alugar, não tinha mais nada. Surgiu, caramba, aí tem um apartamento dentro do clube, eu fui morar dentro do clube e tal, e me salvou o segundo ano que eu tava lá. Aí só foi o tempo de terminar tudinho, apresentar e voltar. Aí quando eu voltei a assumir o Náutico... tá. Assumi o Náutico e comecei a ter essa dificuldade de treinador, né? Tipo, tem atleta treinando, vai ter o brasileiro. Vai, se tiver dinheiro, vai. Se não tiver, não vai. Assim, óbvio. Óbvio que a minha irmã de 15 anos faz isso. Tem dinheiro, claro que vai, mas como fazer para ter dinheiro? Né? Então, eu comecei, aí final de 2019, cara, vou tentar atuar nessa linha, né? Tentar entender mais esse universo de gestão esportiva. Lá funcionava bem pra caramba, o clube não era clube vinculado a futebol, feito a gente aqui, então os clubes tinham uma grana, né? Muita gente praticando, não era só essa questão do esporte competitivo, a parte recreativa era muito forte também, né? Do remo lá. Cara, dá pra aplicar aqui. Aí comecei a trazer algumas coisas de lá, essa ideia de ser um remo mais amplo, e junto também com esse conhecimento da educação física. Então, assim, sei lá, é futebol, mas futebol pode ser saúde, futebol pode ser alto rendimento, futebol pode ser reabilitação, futebol pode ser terceira idade. É educação física para atingir tudo. É só manipular o que eu quero para atingir o público que eu desejo. Exatamente. Então, o remo ele pode ser mais do que o remo competitivo. Sim. Ele vai para além do remo competitivo. É uma consequência o remo competitivo, né? Acho que é um esporte que poderia ser bem mais valorizado, né, velho? Até pelo fato de ter campeões olímpicos no Brasil, que é o caso do Isaquias. Apesar que, né, Isaquias é canoagem. Né? O remo olímpico ainda é outra confederação, ainda muda. Né? O remo olímpico normalmente pode ser um remo também, mas o do Isaquias ele é unilateral, né? Ele usa só um lado, tem a canoagem que tem a rotação. Então, o remo olímpico, normalmente são os dois remos, tem um movimento de perna, né? Muito forte também. É o padrão normal, né? Do remo, né? Porque é como se fosse remo olímpico e canoagem. Aí na canoagem tem algumas manifestações. Sim. E o remo olímpico é o padrãozão que a gente tem. Aí tem dupla e solo, né? Aí pode ser individual, 2, 4 ou 8 no remo olímpico, né? E aí até hoje a gente não tem nenhum resultado olímpico expressivo. Né? Depois de não sei quantos anos, esse ano agora o Lucas Verten lá do Rio de Janeiro, o atleta do Botafogo, ganhou um Pan-Americano. Fazia anos que o Brasil não tinha uma medalha de ouro no remo Pan-Americano. Ele quebrou esse paradigma agora. Né? Mas assim, eu sempre digo com cuidado, assim, tipo, no remo a gente não tem nenhum herói, porque, por exemplo, o Gustavo Kita, eu tava até vendo um documentário dele esse final de semana,
E a trajetória dele, depois que ele ganhou, né, o Roland Garros, começou a ter quadras de tênis na rua. Esse incentivo, porque teve um grande resultado. É igual o cara da marcha atlética daqui. Também, o incentivo vai aumentar. O skate, já existia alguns Total. parques, mas quando entrou na Olimpíada, já teve os resultados que vinha vindo Era, no Mundial. era um pouco mais marginalizado. Tamo só aí na por Rodoró flag, tem viu? dois, né? Tamo aí por flag, esperando. Só na Rodoró tem Vai rolar. 2 tipos de pista, né? Já rolou o brasileiro, tá pra rolar de novo esse ano, ano que vem já tá programado também. Então, às vezes, a falta de um ídolo Pra é ter questão também a falta de visibilidade. incentivo. E também, assim, é estratégico, né? Tu tem o COB, o Comitê Olímpico Brasileiro. Tem uma modalidade que tem chance de medalha, a outra não, vou investir recurso aqui, com certeza. Exato. Cabe à confederação, cabe às federações se organizarem como Melhor, instituição né? e conseguir captar alguns recursos que existem, né? Além de Soltar o governo, dinheiro incentivo ao que esporte. Realmente. é Até necessário. captar, né, cara? Tem muito clube, muita associação que ainda não consegue captar recurso. Às vezes é falta de expertise técnica, não sabe fazer um projeto, criar um projeto, lei de incentivo ao esporte, um projeto privado, né? Não tem essa expertise, ou então não tem a certidão negativa de débitos, né? Então, se ela não tiver uma dívidazinha trabalhista que for, tá inapta, não pode participar. É como se fosse o CPF tá sujo. Então, o CNPJ Sim. da instituição tá sujo, não pode captar recurso público. E nenhuma Sim. empresa privada botar dinheiro no local que não tem capacidade administrativa. Então, Sim. então Total. a gente falta muito, né? Às vezes não falta dinheiro, pelo contrário, vez ou outras vezes, né? O governo cortou verba do esporte, cortou, mas tá sobrando. Né? Já fui para várias palestras que as pessoas responsáveis falam, meu irmão, sobrou milhões e milhões. Tá faltando clubes, entidades saber captar esse recurso, né? Então tá sobrando. A gente tem a lei de incentivo estadual, a lei de incentivo ao esporte estadual, tem a lei de incentivo federal. Mas tu acha também que essas questões aí de lei de incentivo, processo burocrático também não é um pouco severo, digamos assim, em e algumas não é. coisas? Pô, sei lá, imagina tu vai fazer um concurso. Aí tem toda a questão de documentação. É igual. Né? Porque tem que mostrar, porque Brasil, né? Então, se não for tão sério ou deixar brechas, que já existe, mas deixar brechas para que as pessoas burlem e peguem dinheiro público, que era para uma ação esportiva e desviar, que tem vários escândalos das confederações sobre isso. Quanto mais fácil, tem gente metida esperta, né? Usa a inteligência de uma forma negativa, que acaba atrapalhando o processo. Né? Às vezes eu acho que poderia ser mais acessível. Mas aí, por exemplo, eu quero fazer um projeto do Remo. Eu não represento o Remo. Eu represento uma instituição. Então, não depende de mim, departamento de Remo. É um clube como um todo, né? Que responde para aquela verba. Sim. Não é Pedro que vai mexer na verba, não. Total. Então, se você trabalha no esporte, é o Esporte Clube do Recife que está recebendo aquele dinheiro que vai destinar para o departamento específico que você trabalha. Não é você que está de frente, né? É uma instituição. Como é que está essa instituição a nível administrativo? Tem dívidas trabalhistas? O patrocinador vai botar dinheiro e um juiz pode congelar essa verba que seria para uma ação de esporte. Não, tem que pagar as dívidas, pô. Porque o dinheiro é do clube, não é Sim. do departamento de futsal, basquete e vôlei. Sim. O juiz quer saber que paga. O juiz trabalhista quer, não, tem que pagar os funcionários porque tá devendo funcionário. Bora pagar. Então congela. Então tudo isso acaba dificultando o processo. Mas projeto em si não é difícil de escrever, não. É tipo um TCC. Introdução, objetivo. Sim, vai sim, ter média sim. quantitativa, Pode crer. quantitativa. Tem, Né? tipo, Justificar tem o aquilo seu ali, edital, porquê. né? O edital. Aí, na área educacional, né? Então, trabalhar em inclusão, socialização, evitar a zona de vulnerabilidade dos jovens. Não tem alto rendimento, busca de resultados esportivos. É praticamente Ctrl-C, Ctrl-V. Dentro da tua característica, da tua modalidade, teu impacto quantitativo. Então, o Remo até é um pouco mais difícil. Se eu quero 20 alunos ou 20 atletas, são 20 barcos individuais. Ou Caramba. 10 Tem barcos isso. de 2 pessoas. Tem essas questões também. Com a quadra e 10 bolas, eu boto 200 meninos. Faço turmas mais fracionárias, posso fazer coletivo, grupos maiores e tal. Então, até o impacto quantitativo, ele influencia muito para um projeto ser aprovado ou não. Mas isso ainda é tranquilo. O que falta mesmo são entidades com nome limpo. Hoje, Que falta muito. hoje trabalha com quantos atletas lá no Náutico? A gente está fazendo agora uma reformulação, né? Então, quando eu entrei, aí dei uma enxugada, porque atleta que não tinha princípios para estar treinando, queria ir quando ia, faltava, não tinha justificativa, queria fazer quase que o treino que queria. Atleta recreativo. né? É. Porque era aquela coisa, criou-se uma cultura do tipo, o menino tem predisposição, tem biotipo bom, tem uma boa resistência, então, ai meu Deus, fica aqui para poder Aí ganhar. sobe a cabeça né? do cara. É claro, e a turma percebe, né? Então faltava, mas venha, por favor. O treinador só faltava implorar pra ele vir treinar. Não, calma, não é assim não. Então assim, tu paga quando eu assumi, né? Depois de um tempo, a gente foi pra uma competição, por causa de 2, 3 provas, perdeu aquela competição, e fica com aquela cara assim de, poxa, se tivesse treinado, faltou o que pra tu treinar, pô? Eu tô lá todo dia, quando eu era treinador. Tem barco, tem lancha, tem tudo pra acompanhar. O que é que tá faltando?
Depois, quando passou a competição, eu falei, ó, é o seguinte, 3 faltas no mês tá fora. 3 atrasos é uma falta. Acabou. E não zera. É um ano todo isso aí. Começaram a faltar e nem voltava mais pra... Porque às vezes o atleta sumia uma semana e aparecia lá como se nada tivesse acontecido. Faltando de hoje, não. Aí nem aparecia mais, pô. Ele me ficava com vergonha. Foi enxugando, só ficou quem queria. Né? E por coincidência ou não, quem tinha o comportamento, que isso é importantíssimo, né? Essa questão de comportamento humano, quem tinha o comportamento que tinha comprometimento, quem era persistente, quem buscava, né, a busca pela qualidade, por ironia não, o menino que era menos assistido quando eu cheguei, ele agora está em São Paulo no Brasileiro. Né? Ele tá indo competir, tá lá, vai ser esse final de semana no Campeonato Brasileiro. Ele vai participar de 2 provas. Enquanto que os outros tinham mais biotipo do que ele, não rende quanto ele rende hoje. Né? Porque ele é comprometido com aquilo ali. Uhum. Né? Então os outros, baixo nível de comprometimento, mas tinham um certo talento, biotipo, mas não é interessante. A gente vê muito isso em empresa, tipo, contrata pela técnica, mas demite pelo comportamento. É a pessoa que não entrega, a pessoa que não é comprometida, tudo dá desculpa. Não, mas eu sou bom sem fazer, mas nunca faz. Para que eu quero a pessoa que sabe fazer e não faz? Atleta é igual. Eu até uso uma escala lá com o treinador do clube, né, que a gente faz um gráficozinho simples, né? Alto desempenho, né, esportivo, técnica, preparação física e alto comportamento. Então vai ter atletas que tem alto desempenho e baixo comportamento, não é interessante. Ele vai minar os outros atletas. O atleta fica reclamando, não, aqui o sistema, aqui o clube, aqui eu preciso disso. Aqui. Não. Eu prefiro o atleta que tem baixo desempenho às vezes, mas tem alto comportamento. É o cara que agrega. Tá Você lá todo consegue dia, trabalhar não esse falta. cara. Trabalha, pô. Disciplina sob motivação. É. E o atleta ouro é alto desempenho e alto comportamento, que esses que têm um sucesso. Então o processo de seleção já pode começar por aí. Além de avaliar os aspectos físico e fisiológico, mas também um aspecto comportamental. Não adianta tem vários assim, que tem grande desempenho, mas tem comportamento. Às vezes falta no dia da competição, some, perde a competição, começa a faltar. Às vezes quando tem rola dinheiro, começa a chantagem. Tem várias histórias assim que eu vi que o atleta alto desempenho, mas baixo comportamento, perto da semana começava as lesões. Aí vem o diretor e compressa de dinheiro, né? Tamo aí pra melhorar. Bota aí no bolso, sei o quê, pronto. Mas começa a fazer chantagem. Comprometimento baixo. Uhum. Né? Atleta que... Você vai ver, os grandes atletas da elite, eles não são luxuosos, não são estrelas. É capaz dele chegar lá e limpar o clube também, fazer uma manutenção de material, enquanto alguns que têm baixo comportamento, não, deixa eu vou me rebaixar isso. Então não tem essa visão. Então a gente pode selecionar atleta nessa mesma visão, né? Que tem um nível de comprometimento e comportamento que está envolvido com o propósito do clube. Então comecei a enxugar a partir disso. E final de 2019, cansado de tipo, departamento de verba, não tem nada, não sei o quê. Comecei a entrar vou entrar nessa área de gestão, né? Na área de gestão esportiva. Já conhecia um pouco, mas não tinha o conhecimento. Eu fui fazer alguns cursos, né? Fui fazer curso de administração empresarial, curso de gestão com o Instituto Olímpico Brasileiro. Como eu tenho uma certa aproximação com a Confederação Brasileira de Remo, então são cursos que às vezes tem que ter indicação da confederação. Tem lá 2 cursos muito bons, que é o Fundamento da Administração Esportiva e curso avançado, curso de gestão para treinadores, algo do tipo. Aí vem toda a base da administração empresarial dentro dos clubes e já tinha o curso de administração técnico, né? Então, só fez agregar, conhecer um pouco mais o universo. Então, a gente tinha saído lá, quando eu entrei, acho que tinha 5 alunos. Aí teve uma época aí, depois da pandemia, quase 70 alunos. Né? Devido a saber mexer agora com projetos, algumas coisas, a gente conseguiu 3 barcos top, né? Se fosse juntar o 3, dá mais de 100 mil reais. O clube não precisou gastar um centavo. A academia que a gente tinha era muito fraca, muito débil ainda. A gente conseguiu um maquinário. Na pandemia começou a aparecer muito pessoas vendendo na academia de bairro. A gente conseguiu fechar uma lá de 45 mil, né? Consegui conversar com ela, né? A gente conseguiu fazer uma negociação. A gente fechou parcelas de X e pronto. Aí fui pagando, aí pagou, quitou. Então, mais um patrimônio pro departamento, né? Peso pra caramba. E maquinário que a gente não tinha nem sonhava e tem antes, algumas reformas. Então, dentro da aplicação dessa questão de gestão esportiva, né, e administração, eu comecei a enxergar diferente o departamento, começou a funcionar de uma forma melhor. E logo depois entrei na Unibra. Hoje você é gestor, no caso, lá no... Eu fico na gestão no gerenciamento, né, do departamento. Tem treinador, tem um rapaz que conserta os barcos, faz a manutenção dos equipamentos. E quando eu entrei na Unibra, eu comecei a viver a formação dos alunos. Eu comecei a ver alguns déficits na parte de formação, tanto técnica, né? Então, um aluno que às vezes está no 7º, 8º ainda tem um pouco de dificuldade básica de fisiologia, né? Então, às vezes, ainda não consegue compreender os tipos de fibra, sistema de energia, qual é a predominância, como mexer nas variáveis de treino, intensidade, volume, frequência, a influência disso na hora do treino, intervalo de descanso, aumenta, diminui. Então, comecei a ver algumas questões técnicas. E quando eu comecei a estudar essa parte administrativa, para tentar melhorar o departamento,
era além de vir assim, caramba, isso aí a gente aplica isso fácil na educação física, né? O personal em si, né? Alguns módulos que eu ia estudando, tipo, isso aqui é um personal, velho. Foi quando eu comecei a ver que na área da saúde, né, todos somos autônomos, mas não tem formação para isso. Nenhuma formação prepara. A única formação que eu acho que vai preparar você mais para o mercado, né, principalmente hoje em dia, essa parte mais digital, é marketing, administração, diretamente finanças, né, contabilidade, que vai pensar em segmento de mercado, você vai começar a entender o seu público, mas na área de saúde, médico, eu disse direto pro pessoal, né, quem ganha dinheiro não é o médico, é o dono da clínica. Rico não é o médico, é o dono da Apvida, pô. Né? Rico não é o advogado, é o dono do escritório. O advogado, infelizmente, né, devido à demanda de mercado, tem uns que estão ganhando pouco, pô. Um pouco mais que salário mínimo para estar dentro do escritório, né? Porque quem ganha é o dono, pô. O dono que ganha. Então, quem ganha dinheiro é o dono, não é o funcionário. Agora, algumas áreas vai ter que, mesmo sendo funcionário, vai ter uma classe salarial maior do que outras. Mas ficou muito claro. Então, eu comecei a enxergar melhor isso e botar uma visão, né, mais aprofundada nessas questões. E eu comecei a ver, tipo, um pai de um amigo meu que é médico, vivia-se bem, né, por ser médico, mas ele deu um up na vida dele quando ele abriu a clínica. Caramba, o cara deixou de ser, tipo, concursado ou funcionário para ser dono. E cresceu, né? Então, fisioterapeuta também. Tem aquele que pode atuar, mas o cara que é proprietário, se organiza de uma forma melhor, consegue se posicionar melhor, é o cara que vive melhor. Personagens que eu conheço, alguns que vivem melhor, passou por esse processo, mas hoje eles são menos professores, são menos personal e mais dono de alguma coisa, dono de uma marca, dono já de uma imagem que ele consegue captar mais alunos. Então isso começou a me chamar a atenção quando eu estava estudando essa parte administrativa e começar a entender como é uma empresa, né? Então você começa a ver um planejamento estratégico, como é que estrutura, o que é uma missão, o que é uma visão, saber que existe um ponto forte, ponto fraco, né? Oportunidade e ameaça, né? Que é o velho análise de SWOT, o FOFA, né? Aqui no Brasil. Então, algumas técnicas administrativas, caramba, isso é... Gente, somos nós. E quando eu estava dentro da universidade, alunos que se formavam e... Pô, professor, eu tô precisando já ir fazer algum concurso, alguma coisa. Alguns amigos já têm alguns anos, né, de carreira, que se formaram junto comigo antes de mim, que, tipo, meio cansado, meio saturado, sem perspectiva de futuro, porque quando chegar a uma certa idade, e depois? Se tá difícil hoje, jovem, imagina quando tiver mais velho, como é que eu vou conseguir os alunos? Total. Né? Então, caramba, e eu estudando essa administração, e, cara, dá pra se organizar, né? Dá pra fazer uma coisa melhor, mais estruturada, mais certa, né? E vendo isso na prática dos alunos, essa dificuldade, foi quando eu fui abrir a gente foi fazer um curso, um meeting, e, bora falar de outra coisa, não bora falar só de fisiologia, bora falar de novo de treinamento, hipertrofia, força, bora falar de outra coisa. Aí foi quando a professora trouxe a ideia do tipo, pensando fora da caixinha. Eu em casa, mexendo, não, então, por que não transformar um personal em empresa? Eu acho que já tinha lido um livro que é Me Formei Médico no Empresário, e agora? Que é a dica de um cara já para os médicos, né? Os médicos vivem um estilo de vida que tem que ter um status social muito alto. Diz ele que no livro são relatos verídicos, só mudou os nomes dos conhecidos, e tipo, tem um médico que, pô, tem que ter tal carro, velho, que é status, é aparência e tal. E médico tem crédito. Ele chega na cozinha, quanto é tal carro? X, ele, pô, são X plantões mil. Vai, fecha, aí compra o carro. Mas, eita, mas como é que eu vou pagar? Que eu já tô devendo não sei quantos plantões, porque eu tô pagando uma casa, que eu tô pagando... Ele vende os plantões como para poder comprar essas coisas. Ele, pô, de vez de tu vender plantão, porque no livro, a ideia do livro é monta uma clínica. Quanto é para montar uma clínica? Ah, são X plantões, beleza. Quanto é? Aí começa a pensar empresarialmente. Quanto é a clínica? O aluguel? X. Quanto é a secretária? X. Qual é o equipamento que eu preciso? É 2X. Beleza. Então, qual o capital de giro que eu tenho para manter isso aqui? Tanto. Beleza. São quantos plantões? 12. Pronto, começa por aí. Então vai começar a atender e o negócio vai ser teu. Eu devia estar vendendo plantão para os outros e ganhando bem menos do que seria. Eu peguei essa ideia de, pô, é o que o personal mais faz, cara. Tá vendendo hora, tá vendendo não sei o quê. E beleza, encheu o teu dia. Chegou no teto de faturamento. Como é que tu vai ganhar mais do que isso? Não vai. Aí tem como criar mais. Tá cheio o dia, não tem como vender mais o horário. Acabou-se. Né? Como organizar isso aí? Aí começa toda essa ideia de organização. Né? E eu vendo isso, os alunos em si, vivendo essas questões. Isso foi muito de como você falou, dos cursos de administração que você fez, né? Devido à questão lá do remo e tal, que levou mais para esse lado de você ter esse lado empreendedor, né? Pra galera que tá assistindo ou escutando, para poder entender melhor, transformando o personal em empresa, o nome do projeto. Queria que você explicasse um pouquinho melhor como é que funciona e tal, só pra galera certo. estar por dentro. Quando a gente fala de empresa,
que é que vem na tua cabeça? Diz um nome assim, que para resumir uma palavra, empresa. O que é que vem na tua cabeça? Um sinônimo. Empresa, Empresa. eu acho que, deixa eu pensar aqui, empresa, ela tem que Um nome ter só um nome. uma marca, velho. Marca, pra tu. Faturamento. Faturamento, pra tu. Objetivo. Objetivo, boa. Marca, faturamento, objetivo. Mais outra. Dá pra sair outra? Público. Marca, eu acho que Público. tipo, a experiência, né, que ela pode proporcionar para o cliente. Valor. Um Vou transformar esse valor. Pra outra. Eu acho que falou público, marca, missão, né? O que a empresa busca trazer para as pessoas, acho que os valores da empresa, isso é algo mais Sim. específico, né? Que tem que ter. Se Sim, não tiver sim. esse norte, o que é que tu Sim. vai entregar? Qual o valor que tu vai entregar se não tem uma missão? Se não Acho que tem o produto também, né? A empresa tem que ter um produto. um produto. Sim. Tem outra ideia? Necessidade também. Necessidade do cliente. Do cliente. Aí eu é falo- oferta e demanda, né? Pronto, em termos de empresa, quando eu falo empresário, imagina um empresário, o que é que vem na tua cabeça? Empresa. O empresário é o dono da empresa, vamos dizer assim. Pronto, aí imagina um empresário, o que é que tu vê nele? O que é que pra tu, sinônimo, empresário, nome empresário, beleza, o que é que vem na tua cabeça? Responsabilidade. Uma palavra, responsabilidade. Trabalho. Trabalho. Acho que fica muito dentro dessa... Inovação também. Inovação. eu acho que trabalho principalmente, porque dependendo do nível que o cara for, ele vai ter que ser tudo, né? Além de ser empresário, ele vai ser dono, ele vai ser funcionário, ele vai fazer tudo ali ao mesmo tempo, dependendo do nível da empresa, o nível do empresário que ele Vocês que concordam tá. com essa ideia aí dele? Assim, depende. Sim, Porque- depende do nível, como eu falei. Assim. Tipo, depende. Tipo assim, se ele tiver uma condição financeira que permita que ele consiga delegar funções e contratar pessoas, talvez ele não precise dessa mão de obra dele com mais afinco, com menos afinco em relação à produção. E se for, por exemplo, em relação a uma pessoa que esteja começando um negócio do zero, talvez, com pouco investimento, talvez precise de um pouco mais de doação física ali Sim. e tal. Total. Tranquilo? Pronto, então a ideia é essa. Então a gente tem que ter produto, faturamento óbvio. Na empresa tem que ter faturamento, sem faturamento não é uma empresa. Né? É público-alvo, missão, propósito. Então o empresário, né? Então é a pessoa que trabalha, né? Pode ser... Cada vez mais a gente vai tentar fazer com que o empresário ele saia do operacional, né? Que está de frente e ficar cada vez mais no estratégico, ele poder enxergar a empresa dele. Então, por exemplo, quando o personal está preso lá dando aula, quando você fala assim, por exemplo, personal trainer, na minha cabeça só vem aquela foto do Google, né? Aquele cara que está com a prancheta, nome atrás personal, e a pessoa que dá aula. Personal para mim é mesmo professor. Sim. O que é um personal? O cara que dá aula. Né? Então eu não consigo Um enxergar professor personal empresarial. particular, né? Que seria quase a A tradução, né? No nomenclatura, sentido de sim, sim. E o empresário, ele tá nessa questão. Né? Quando a gente fala empresário ou empresa, então empresa é uma organização, ela é hierárquica, ela tem uma estrutura, ela tem um propósito, né? Ela tem que faturar. O empresário é quem vai tocar essa empresa. Então, quando o personal, ele ainda se enxerga como um personal, né? Como a identidade dele é o personal, ele vai se resumir a daquela aula, certo? Então, quando é que ele sai do operacional, que é a aula? Quando é que ele para, assim, em algum momento do dia, da semana, do mês ou do ano e... Como é que eu faço para crescer? O que é que tá faltando? Qual o próximo passo? E quando ele tá preso ali dando aula, ele só tá precisando do treino, ele mesmo tem que fazer um vídeo, ele vai ter que editar no Canvas o vídeo, fazer a postagem do vídeo, mandar o treino do outro aluno, já tá atrasado não sei quanto tempo, se ele tiver bastante aluno, né? E quando é que ele para organizar, não tem um segmento, então ele atende da criança ao idoso, porque faturamento, tem que ter faturamento. E o faturamento personal que é aluno. Então, se ele tiver, quanto mais aluno, maior o faturamento. Então tem que aceitar tudo, desesperado. Né? Então, é o idoso que quer reduzir a glicemia, porque é diabético, tem o outro que é hipertenso, aí tem a mulher que quer o glúteo e os membros inferiores bem definidos, tem o cara que quer meter o shape, mas não tem muito tempo e tá fora da alimentação descontrolada, descanso zero, que treinamento e resultado é tríade, né? Alimentação, descanso e treino, acabou-se. Mas como controlar isso tudo e públicos diferentes? Aí dá treino para um jovem, um adolescente que dorme o dia todo, mas dá aula também para uma mulher de tarde, né, de tardezinha, que acordou cedo, acordou as crianças, fez o café da manhã, levou para a escola, foi para o trabalho, fugiu do trabalho, pegou as crianças na escola, levou para casa da mãe, voltou para o trabalho, quando largou tem meia hora morta já, mas vai fazer o treino, porque ela tem um propósito também, qualidade de vida. Não, qualidade de vida é a parte romântica, né? Na verdade é estética. Né? Que é estética, mas a demanda dela é uma. O tempo de treino dela é um, o tempo de descanso dela é um, a alimentação lá embaixo. Então, para ela tem que ter uma particularidade de treino. Não pode ser personalizado, tem que ser individualizado para ela. Uhum. Mas tem um menino que quer meter o shape. Mas tem um CEOzinho, CEO. E aí, como é que começa? Como é que organiza tudo isso? Não tem como atender. E o que é que retém aluno? Resultado.
Quando não tem resultado, começa a rotatividade, né? Eu tô noivo de aluno. Tô me trocar aluno, sai, entra aluno. Alguns se iludem na ideia de tipo, tá saindo, mas tá entrando. Tá saindo, mas tá... E a retenção? Como é que faz pra reter? O funil tá muito grande. Né? Não tem como, né? E se reter, não chega mais nenhum, também tá no teto. Mas aí viajou 2, 3, às vezes não tem, muitos não tem contrato. Aí viaja 2, 3, fez aquele buraco, um casal se divorciou, aí o marido não vai me pagar mais o treino da mulher, né? Um adoeceu, se afastou, aí começa, aí tá bem no auge, despenca. O personal é muito inconstante, né? Véio? Que não é pra ser, né? Que é aquela mesma ideia, tipo, empresa, o empreendedorismo é arriscado, é incerto. Não é. Por mais que a gente tenha, né? Ele tem total relação. Tem as estatísticas. Tem 70 e pouco, quase 80 e pouco por cento das microempresas fecha por ano no Brasil. Mas 100% delas não tem planejamento. 100% delas tem um livro que é espetacular. É o Mito do Empreendedor. Ele fala disso. Então, pessoas que iniciam, dá start uma empresa, né, sem ter a capacidade para tal. Do tipo, ele divide que nós temos 3 tipos de personalidades ou comportamentos. Tem o empreendedor, o administrativo e o técnico. Então, por exemplo, vamos supor, eu trabalho na academia e, meu irmão, eu carrego a academia nas costas. Eu faço tudo, os alunos me amam, a minha aula é a melhor. Se eu sair daqui, eu levo tudo, essa academia vai falir se eu sair. E tem aqueles caras, meu irmão, tu é a peça-chave daqui, cara. Por que tu não abre a tua? Abre a tua academia, pô. Tu vai ficar trabalhando pros outros, vai empreender, pô. Tu sabe que o pessoal vai te seguir e tal. E começa aquela... Aí você vai na onda, tem hora que... Vou abrir. Aí tu abre a tua academia. Aí agora, tu vai ter que... Tu é muito bom tecnicamente. Teus treinos são excelentes, tua dinâmica de aula é perfeita. A nível técnico, perfeito. Tu vai abrir a academia, abrir o CNPJ. E agora? Fala com o fornecedor, comprar um maquinário. Antes disso, tem que alugar um espaço, né? Então, analisar o local, ver esse capital, quanto é que é para alugar, por quanto tempo eu tenho verba nesse capital de para manter o aluguel antes de ter faturamento suficiente para pagar aquilo ali sozinho, né? O próprio negócio se pagar. Tem que contratar pessoas. Tu sabe contratar pessoas? Como é que faz o contratamento? Contratar qualquer um? Vai chamar os amigos? Vem cá, me dá ajuda aqui e tal. Né? Depois eu pago, então vou começar pagando X, depois que eu aumento o valor de mercado, ou até superior no mercado, começa as desilusões, né? Aí tem conta de luz, tem conta de água, contratar serviço para os ar-condicionados, manutenção dos equipamentos, serviços gerais para limpar a academia e manter ela limpa. Então, no início, talvez nem tenha, feito isso falou, no início a gente trabalha mais. Então, tu vai ser o primeiro a chegar, tu vai ser o porteiro, vai fazer a recepção, atender os alunos, limpar no horário de intervalo, né? Deu uma bronca na máquina, tu vai lá e compra ali umas peças, faz a manutenção você mesmo, né? Aí contrata uma pessoa para te ajudar para dar aula também, quando tu vê a aula do cara, né, a aula que tu dá, vai que eu dou aula, calma, peraí. Aí tu vai lá dar a aula dele também, mas quem que tá na recepção? Tá chegando aluno, aí interrompe a aula. Segura aqui de novo que eu vou lá e vai atender o aluno que... E começa essa loucura. Por quê? Não tem um aspecto administrativo e empreendedorismo. Ele é técnico. A pessoa é técnica. Acabou-se. Então, como a gente não tem essa formação administrativa, quando vai investir, abrir um negócio, não tem noção nenhuma. Não pede ajuda. Tem o Sebrae aí ajudando todo mundo de graça. Né? Ele consegue montar a tua empresa todinha gratuitamente. Mas ninguém vai pedir ajuda. Então, abre na cara e na coragem, porque o nosso sobrenome é trabalho. Trabalhar é comigo. Medo de trabalhar tem não. Ainda mais nordestino. Pode vir trabalho, meu filho, que não faz medo, não. Então, a gente tem isso na a gente bota isso na cabeça, mergulha, mas falta essa parte técnica. Como é que vai gerir esse negócio? Como é que eu mexo com os números? Isso aí é muito real que tu tá falando, porque eu penso muito no futuro, né? Tá ligado? Tipo, porque hoje eu vejo amigos profissionais que já estão há muito tempo no mercado, que eu vejo os caras com uma carga horária absurda, tá ligado? E, tipo, eu fico pensando, meu irmão, esse cara, tipo, nessa idade e tal, já peguei, assim, os caras dormindo em locais, tipo, que não é desconfortável, tá ligado? Intervalo entre uma aula e outra, né, velho? Dormindo e tal, e achando... E, tipo, tem cara que acha o máximo, tá ligado? Essa questão de, pô, tô dando muita aula, meus horários estão tudo fechados, mano. Quando eu entrei, eu ainda pensava disso mesmo. Quando eu tava no estágio, já terminando. Quero estar assim, velho, um dia com uma hora fechada. Mas hoje eu já não penso mais, porque, tipo, eu ainda não tenho um filho. Mas e aí, quando eu tiver um filho, como é que eu vou aproveitar meu filho? Vê se o ciclo é mais ou menos assim. Você tá estagiário e tal, beleza, formou. Aí vai entrar nesse mercado. 5 da manhã já tá na academia. Instigado. Pra dar a primeira aula de personal. Deu a aula, leva até a recepção, o aluno inspirado, já tá o outro lá esperando, já vem com o outro, já faz o treino e assim vai. Você vai cada vez mais vai passando o tempo, vai captando mais aluno, né? A pessoa que for boa, né, vai tendo cada vez mais aluno. E você começa a sentir a necessidade, porque se formar é fácil. Antigamente o pessoal dizia que era difícil estar na universidade.
Depois era fácil entrar, difícil sair. Hoje em dia entra e sai quem quer. Né? Então você, vou fazer uma especialização. Quantos? Não tá faltando só defender. Tá faltando só começar a escrever. Não porque trancou, porque não tem mais tempo. Porque tu encheu a tua carga horária. Né? O professor lá é de 15 em 15 dias as aulas. Não sei se mudou hoje em dia. Mas normalmente a especialização é de 15 em 15 dias. Final de semana sim, final de semana não. A pessoa passou um trabalho para tu ler, né? 2 artigos para ler. Às vezes em inglês, né? O pessoal da universidade pública, né, vive só disso, dedicação exclusiva. Tem gente que consegue investir nos estudos e tal, e mais de uma língua. Às vezes a gente não teve condição de fazer um cursinho nem nada, né? Mas beleza, vai no Google, traduz ali, vai estudar. Mas qual o tempo que tem? Porque entre uma aula e outra, nem o tempo para treinar que tu tinha antes, que gostava, não tem mais. Acabou a aula, é aluno. Acabou a aula, é aluno. É treino de 10 minutos quando dá. Quando dá. Aí começa a bola de neve. E depois do tempo vai começar a vir aquela inquietação do tipo, daqui, mas eu aguento esse pique até quando? Né? Tem a questão do faturamento que você falou, né? Vai chegar um momento que ele vai estar no teto. Né? E aí? Aí, acho que uma coisa que tu falou é o seguinte, o cara vai chegar no teto de faturamento dele e, consequentemente, seu estilo de vida vai melhorando, né? Você vai conseguindo uma grana a mais, você vai querendo viver melhor. Mas aí começou a sair um aluno aqui, outro aluno ali. Vai ficar apertado, o cara vai ter que mudar estilo de vida, o cara vai ter que encher a carga horária de novo e... Não, e outra, tu sai de uma bolsa, sei lá, 200, 300, 400 reais de estágio, botando bom assim, 600 de estagiário, aí, às vezes tu olha assim, tipo, se eu ganhasse 2 mil, eu tava rico. Eu pensava assim, né? Aí tu começa, quando vê, tá ganhando 6 mil como personal, o cara, caramba, tô rico. Né? Milionário. Quando é 15 mil, massa. Quanto é que você gasta? Né? Não, mas quando é que tu usa esse dinheiro? Que tá o dia todo, pô, segunda a sexta de 5 a 10 da noite, sábado até meio-dia, 1 hora. Tu tem o resto do sábado, ou tu vai andar no teu carro novo, ou tu vai dormir. Ou vai atualizar as planilhas de treino dos teus alunos, para entregar uma coisa um pouco melhor, que já tá saturado, né? O treino já... Eu vi isso na prática, né? Eu nunca vivi muito dentro de academia, né? Às vezes, não sei se alguém fica cismado, pô, o cara vai falar, ensinar personal a se organizar, nem personal foi. Não, sempre fui, sempre trabalhei com atleta. Não tem treino mais personalizado, individualizado do que atleta. Então, o atleta, se eu não conseguir atender a especificidade, a necessidade, o objetivo, alcançar o objetivo dele, ele não é campeão, nem eu sou campeão como treinador. Então, não tem nada mais personalizado do que um treinador, né? E quando é que eu vi isso na prática do tipo, o cara terminava uma aula, chegava na recepção, entrava com o outro aluno e treinou o que ontem? Massa, bora. É na hora o treino, não tem programação, não tem planejamento. O que é que usou ontem? Qual foi a carga gerada da última vez para... Dá pra repetir a carga? Não dá? Tem que mudar? Ainda tá descansando? Tá estresse? Dormiu bem? Não dormiu bem? Um questionáriozinho antes de estado de humor, meia hora antes, 1 hora antes. Um questionário de sono de manhã, quando acorda o aluno, pra ele responder se tá indo bem. Porque eu levo isso muito em sala pros alunos. Será que tem... Já existe um mito, né? Se existe overtraining ou não, de fato. Mas levando em consideração, vamos supor que exista, né? Algumas teorias dizem que talvez não exista, mas será que existe overtraining no fitness? Eu levo isso pro pessoal. Eu digo, meu irmão... Porque treina 1 hora no máximo por dia, não tem excesso de treino, agora tem excesso de tarefas. Aquele exemplo da mulher que eu disse, ela tem excesso de tarefas. É família, é casa, é alimentação, é trabalho, é academia. Ela tem um excesso de atividades diárias, a academia é mais uma. Então isso tem que ser respeitado também por esse público, eles querem um resultado. Então se eu não souber quantificar esse estresse no dia a dia, o meu treino também não vai ter tanto resultado. Tem que saber organizar essa questão do treino com a demanda deles, né? Então, o pessoal até que fatura bem, mas aí, quando é que ele usa esse dinheiro? De 5 a 10 da noite, todo dia. Quando tiver o filho, teu filho não vai nem te ver. Porque quando tu sai, ele tá dormindo, quando chega, ele tá dormindo. Esse exemplo que eu falei, assim, de uma pessoa próxima nessa pegada, tá ligado? Tipo, 5 horas da manhã e vejo, tipo, 10 horas da noite na academia. E, porra, velho. É uma pegada do caramba, mano. O cara nunca me vi, até olhava lá e caramba, né? Até assim, até uma final da carreira, tipo... Ficar mais velho, tá ligado? Porque é como tu falou, o cara novo, o cara vai aguentar o tranco, mas depois, 1 hora a conta vai chegando, né? O cara vai cobrando. Paradigma nosso, né? Tu vai precisar fazer uma cirurgia, abrir o corpo. Tu quer um médico novinho ou o senhorzão lá? Aí tu quer botar o shape, tu quer o personal novinho ou o senhorzão? Vai querer o novinho. Pra abrir o corpo, o mais velho, porque tem mais experiência, bagagem, né? Então, na área da gente, o pessoal enxerga um pouco o inverso, tem né? muito essa questão da estética. Sim, tem. Então, quando tu começa a se ver, por exemplo, pô, daqui a 5 anos como é que eu vou estar? A camisa já marcando a barriga, a calvície já entrando, né? E todo semestre, um bocado novinho, shapeado, entrando no mercado, nos estudos mostram que seria o terceiro ponto ou o quarto ponto, que é mais importante que uma pessoa faça a contratação de um personal,
é a aparência. Mas é mentira, pô. É a primeira ou a segunda. Né? Porque Principalmente no Brasil. o poder de persuasão, isso no mundo, o poder de persuasão é muito grande. Então, os 2 primeiros segundos antes de tu abrir a boca, só a tua imagem, a pessoa já vai olhar assim. A prova viva disso é que tem objetivo gente que dela. dá aula em academia, por exemplo, clandestina, mesmo sem nunca nem ter estudado. Pois Só é. porque tem o shape. O shape. Sim. E Então, eu via isso na prática também, muitos que tinham shape não sabia replicar, não é nem replicar, é alcançar o resultado do aluno, porque ele sabe treinar, porque é feito, tá dizendo antes do atleta, é comportamento. E às vezes É essa feito, eu brinco questão, com os alunos, quer meter o shape, treina, quer tirar 10 na prova, estuda, é comportamento. Essa O outro se questão que dedica você àquilo falou. do processo, senão não tem resultado, né? Então o cara que tem o shape, ele treina todos os dias, aquele marombado, toma bagulho, toma, mas treina, velho. 10 minutos ele treina, ele não perde treino. E quem não tá no shape não treina todo dia. É simples. Sendo que o resultado dele é comportamental. Às vezes não é nem a teoria. O cara sabe aplicar o treino. É porque ele treina todos os dias. Ele é persistente, ele é comprometido com aquilo ali. Acabou-se. Sim. Agora, ele fazer tudo ter o resultado, não. Pode ver que o que ele mais vai... Esse pessoal que tem o shape, às vezes não tem o conhecimento, onde eles muito, apelam. Roda muito Além do aluno. turnover grande, qual o feeling deles para os alunos? Tem que treinar. Ele sabe qual é o resultado dele. O resultado vem do treino, que é o comprometimento. Então treina, mesmo é só treinar, faz isso que dá. Dá. E às Mas vezes aquela pessoa não tem o comportamento do treino ainda. Né? ele tem o shape porque ele treina, mas como você falou a questão do conhecimento, não tem o conhecimento suficiente da questão da especificidade e o primeiro princípio básico que é a individualidade biológica para outra pessoa. Tipo, porra, meu treino dá certo comigo, eu vou fazer com ele. Deu certo, eu vou fazer com ele. Mas vai chegar alguém que não vai dar certo. Em algum momento não vai funcionar. Aí não funciona com todo Pois mundo. é. Aí começa a galera não ter resultado e vai rodar aluno e fica essa bola de neve. E alguns girando. desses alunos que dê certo, inicialmente, pode ser que eu não tenha o comprometimento também. Só o fato dele fazer alguma coisa, treinar sistematicamente, já deu algum resultado. Mas alcançar o objetivo particular de cada um é outra história. Aí total. tem que saber. Ou sabe. Mas falando um pouco mais desse teu projeto, já tem alguma data, alguma coisa? Já tem alguma coisa sobre Cara, ele? a minha pretensão é daqui ao final do ano, né? Está outubro, já passou da meada aí do mês. Então, tô começando a organizar a parte de site, né? O site que é o direcionamento, né? Do link e tal, para poder, daqui para dezembro, começar a externar. Que inicialmente, no meu planejamento, a ideia era só alimentar, trazer alguns conteúdos. Entendi. Uma pessoa que às vezes, o que é nicho? Tal vídeo, assiste aqui. Né? Eu já tenho um vídeo lá que fala sobre nicho, o que é um nicho, que falta muito pro pessoal. Então vai ser uma plataforma tipo um site. Vai ser um site. Só, não digo nem um site, mas é como se fosse aquela página de direcionamento, né? Como quase como se fosse a página de vendas, né? Tipo, o que é... clica no link da bio, vai pro Linktree, tá lá as tá coisas lá, lá, né? né? Não só dos produtos que tem, mas aquela página que praticamente fecha, né? O que é, explicando. Fala, sei o Mas quê. a ideia que você diz desse projeto, que no caso é transformando o personal em empresa, é como se fosse uma mentoria para personal, alguma coisa assim. Pode ser tanto inicialmente, acredito mais, né? Em relação ao perfil do nosso profissional, né? De educação física. Assim entender como funcionar posicionar no muito- mercado e tal. Consultoria. Sim. Né? Porque tem a ideia da consultoria e tem a da mentoria. A mentoria leva um pouco mais de tempo, você vai acompanhando como se fosse um personal. sim. E a consultoria, a gente faz qual é o trabalho do consultor, né? Fazer uma análise. Então, por exemplo, você que já atua hoje, então não é alguém que vai criar algo. Você já tem, talvez não, você já tem algo que funciona, mas talvez não enxergou. E muitas coisas para organizar, para poder dar mais certo. Então, por exemplo, vai fazer um questionáriozão, né? Alguns testes do tipo, começar a entender quantos alunos tem, X alunos, quantos deles, quantos são mulheres, quantos são homens, quais são os principais objetivos dele. Começar a entender o teu público-alvo, né? Então, para tentar achar algum nicho, o público que você mais atende, qual é a faixa etária, quais são os principais objetivos. Já existe uma metodologia de trabalho para esse público? Não, muita gente, quase ninguém tem. Quem tem metodologia é quem vem desses programas. Então, Guto Galamba, que vem para cá, Felipe, que é daqui, né? Eu nunca sei pronunciar, eu estagiei com ele. Acho que é CEO da Go, né? CEO para de empresa, né? Mas nunca sei Como é que fala, né? Então, ele já tem um nicho. Normalmente, mulheres que já têm um objetivo específico, já tem um modelo de treino pronto. Então, já existe uma metodologia para alcançar aquele resultado. Então, quando eu tenho o meu público, que eu trabalho especificamente, que eu já entendo, já sei as desculpas, já sei os empecilhos, né? Você cria, né? Na área administrativa, a gente chama de persona. Eu vou criar uma persona hoje. Então, sei lá, vendo boné. Então, qual vai ser o estilo do boné? Quem é o consumidor desse boné? Qual tipo de música ele gosta? Qual o local que ele gosta de ir? Né? Como é que ele se veste normalmente? O que é que vai combinar? Então, eu vou criar um boné específico para aquele público-alvo. Tudo que a gente usa foi direcionado para isso.
Então, qual é o teu nicho na educação física? Qual é o teu público? É mulher? Qual a faixa etária? Qual o objetivo dela? Então, se eu tenho já público feminino, que tem objetivo de emagrecimento, né? Definição, emagrecimento e definição, né? Na faixa etária de 25 a 35 anos, eu já posso criar meio que uma metodologia de treino. Então, o iniciante, basicamente vai durar X tempo, né? Desafio de 20 dias, que eu vou usar tal método, com tal intensidade, porque esse pool vai responder de forma basicamente homogênea, muito parecida, que é igual ao atleta. Trabalha na categoria sub-19. Todo atleta sub-19 já vou esperar um certo nível de condicionamento dele. Então, às vezes, uns podem ter um pouco mais de força, outros um pouco menos de força, mas existe um valor médio esperado para aquela capacidade, naquele estado maturacional, né, da capacidade fisiológica daquele ser humano. Então, fisiologicamente, como é que respondem essas mulheres de 25 a 35 anos? Padrão, é fisiológico. Algumas podem ter algumas disfunções ou outro, um desvio ou outro, mas, em média, responde desse jeito. Então, eu vou criar um método de trabalho para facilitar a minha vida, para não estar todo dia parando para estar prescrevendo. Então, o pessoal começa a vender esses produtos. Desafios de X dias, porque eu sei que, em média, que eu já testei na prática, em média, para ter os primeiros resultados, dá para reduzir mulheres que estão com X% acima de gordura, que tem um histórico de atividade física não muito regular, né? Começa, então não tem uma assiduidade de treinamento, né, de exercício físico. Então, sei que com 21 dias elas conseguem, né, perder aí, sei lá, 3 quilos de massa gorda, se ela seguir o protocolo direitinho. Então, é um protocolo que ele funciona. A metodologia funciona. E assim você vai criando para pessoa intermediária, avançar, mas tem que conhecer o público. Não tem como aplicar isso numa criança. Não tem como aplicar isso num idoso. Não tem como aplicar isso num homem. A fisiologia do homem e da mulher já mudou. De 35 a 45 já é outra fisiologia. Já é outra metodologia. Já é outro tempo de recuperação. Já é outra resposta à carga de treinamento. Então, primeiro tem que conhecer meu público. Quem é meu público? Não é uma coisa que personal nenhum. Acho que tem nenhum. Dos que eu venho conversando que é mais próximo, não tem. É gestão financeira. O cara fatura 15 mil, mas ele acha que é salário. Acha tudo. Torra tudo. Então, peraí, a gasolina... Alguns ainda dizem assim, não, eu separo da gasolina do carro e a manutenção do carro. E a roupa que tu usa pra dar aula? Não era bom trocar de sapato pelo menos todo mês, ou a cada 2 meses? Chega com um sapato novo ficando, pô, né? Isso dá a imagem também do profissional. Né? Tá mais atualizado em termos de tudo, não tá gastando. Então, separa esse faturamento, o que é despesa, o que é investimento, né? E o que é lucro, que é o teu salário. Então, tu quer ganhar 15 mil, tem que faturar 25 mil. Que 15 mil é teu, é salário, e o resto é despesa e investimento. Que eu vou investir em roupa nova, vou investir em sapato novo, um celular, um aplicativo, vou investir em uma mentoria, vou investir em uma consultoria, vou investir em um novo curso na área de marketing, na área comercial, não sei. Mas não tem. Pegar um personal, tem um curso ali de R$1.000, cara, tu é doido, tô pagando, não sei. Como é que não tem, pô? Tu vivia de estagiário, tá ganhando 10 mil, não tem condição de pagar um curso de 1.000, tem alguma coisa errada. Tá? Gestão financeira passou longe desse pessoal. Então, o que recebe, o que ele lucra ali é faturamento. Faturamento não é lucro. Faturamento é o apurado. Então, bora começar a separar as coisas, para dar destino, transformar isso aí em boleto. São 3 boletins a partir de agora. O teu salário, que em termos de empresa é Polabore, que é o dinheiro do dono. O investimento, tu vai ter que investir. Começar a enxergar o que é investimento para mim. Roupa é investimento. Carro, eu invisto e depois vai virar uma despesa. Né? Porque depois que eu investir, é uma aquisição que eu vou me deslocar, mas agora vai ser uma despesa. Tem gasolina, manutenção, é óleo, é pneu. Aí fura o pneu. Às vezes o cara bate. Tem esse Alguém bate e a gente foge. É. Né? Então, aí começa a usar cartão, né? Cartão, mas tem que pagar o cartão. Então, O cartão é bom na hora de comprar, né? Ruim é pra pagar. Na hora de comprar é massa. Então, faço lá uma análise de gestão financeira. Não tem, a pessoa já leva uma tapa. Caramba, véio, tem que organizar isso aí, tem que organizar isso aí, urgentemente. Né? Então, segmento. E o que para mim o que é mais importante é dois testes que eu faço lá, que é, eu digo que é o teste tapa na cara. Um é análise comportamental, que é um estudo que o professor de Harvard que trouxe isso, né? Ele criou, porque ele passou para analisar assim, tipo, por que a tua empresa dá certo e a dele dá errado? E ele é formado em administração e tu não é. E eu vi isso na prática, né? Eu já estagiei em algumas áreas que tinha um cara que diziam que ele nem formado ele era, mas cheio de aluno. Não é porque ele cobrava barato, não. O preço era igual, o preço de mercado. E o outro formado, pós-doutorado, não tem a mesma quantidade de aluno. E agora? Por que ele tem mais aluno? Sabe se vender, né? Tem essa questão. Tem essa questão. O que eu acredito, indiretamente, né? Sem conhecer, só conhecendo um lado, né? Mas talvez eu vou deduzir do tipo, a pessoa que é formada, pós-graduações e tal, tem um certo ego, tipo, eu sou top. A pessoa vai vir até mim. Mas se você não aparecer, ninguém vai vir, ninguém tem como lhe achar. Existe um boca a boca, mas é limitado. E quanto que o outro sabe que não é top, ele, o que eu vou fazer amanhã para pegar mais cliente?
começa a expertise. É onde a gente vê aquele pessoal que é mais desenrolado, ele atende melhor o cliente, ele traz algumas, não oportunidades, mas ele traz alguns, presente alguns mimos, tem algumas parcerias, ele começa a enxergar os seus clientes, o cara ali é médico e tal, não sei o que, não, tem um aluno nosso aqui que está precisando de uma consulta e tal, e isso vai agregando valor à imagem e ao produto dele. É aquele cara desenrolado. É o desenrolado. Ele começa a enxergar, ele fala, se eu não tenho a capacidade técnica, pra eu ganhar esse mercado, eu vou ter que fazer de outro jeito. Então, ele começa a desenvolver essas habilidades, essas competências, que às vezes a pessoa que é técnica se confia só no técnico, mas não tem essa parte administrativa. Então, ele é muito, esse pessoal tem muito como vocês características do empreendedor, né? Inovação, visão. Ele vê uma coisa de, sei lá, o cara fez uma viagem, viu um grupo em outro canto e vai lá e aplica no dele. Enquanto que o outro, assim, eu sou muito bom tecnicamente, o pessoal vai vir. Não precisa mais de nada. Não vem. Eu acho que isso aí é muito... Não dá para culpar 100%, mas é muito reflexo da graduação. Pode-se dizer que a gente não tem esse direcionamento. Acho que a gente até conversou sobre isso no início. A gente aprende a técnica. A gente aprende a ser técnico. Mas aí, beleza, o cara terminou a graduação, fez lá, e aí? O que é que eu faço agora? Eu tenho muita técnica na cabeça, mas como é que eu me vendo, né? Como é que é a parte empreendedor? A A gente gente não aprende isso, Total. realmente. Não aprende. A gente aprende a técnica, a gente aprende a ser professor, a gente aprende a ensinar, vamos dizer assim, mas a gente não aprende a se vender e nem vender o nosso produto. Mas é como ele falou, isso é acho que de todas as áreas da Saúde, né? a gente Sim. não tem Não essa aprende. questão do Aí esses dois avaliações que eu faço, eu acho bem interessante que isso foi um curso que eu fiz também, uma das avaliações, o outro é um estudo. Todos os dois são estudo, né? Mas um eu fiz, foi uma imersão que eu fiz, foi quando eu conheci essa análise comportamental, e a outra foi um artigo que tem lá, que é as áreas de competência também do profissional, de conhecimento também dele, que eu vejo isso muito nos alunos, né? Às vezes o cara tá no quinto período, tá estagiando, é o top, sabe de tudo. Aí vai na prova que é variável de intensidade, o cara não sabe marcar. E a gente tem muito disso, o ser humano tem muito disso. Eu lembro, eu associo isso muito na época que eu era atleta, do tipo, esse ano que eu tava treinando, meu irmão, eu sou o cara, né? Eu ganho tudo, tô topado, minha técnica tá lá em cima, meu condicionamento é no outro ano, você vai ver um vídeo e meu irmão, que remada feia. Cada ano a gente evolui. Sim. Né? A gente tem essa questão, mas no presente sempre o ego tá lá em cima, né? Um cara fala alguma coisa de educação, você fica, não sabe nem o que tá falando, começa a julgar o treino dos outros e tal. Tem essa falha, né? Sim. E um dos testes que eu boto lá é isso aí, essa análise do teu conhecimento técnico. Então tem uma provinha lá de biomecânica, tem uma provinha de fisiologia, tem uma prova dentro do teu segmento do nicho lá. Por que tu mais atende? Qual é? Tal. Faz uma prova que o cara... Né? Então, se tu fosse autoavaliar, o cara... Minha nota é 8, 9, eu me avalio. Quando tu faz a prova lá, 2. E aí? Estudar, né, cara? Acordar pra vida. Então, o reflexo... Se tu tá me procurando, tu tá precisando de ajuda. Tu não tá faturando aquilo que tu tá esperando, tu não tá estável como tu tava esperando. Então, baixar um pouco a bola, baixar um pouco o ego, né? E entender isso aqui e começar a conhecer mais do teu segmento, tanto técnico quanto a questão dos teus alunos. E outra é comportamental. A gente vai avaliar lá o teu nível de comprometimento, o teu nível de persistência, teu nível de planejamento, o teu nível de meta, né? Então, eu pego muitos alunos nisso. Quando eu falo de periodização do treinamento, quem é que faz periodização, galera? Chega, vai com deboche. Qual é a etapa que tu tá agora, cara? É que não faz, acabou-se. Mesma coisa a empresa. Então, qual é a meta do teu trimestre agora de captação de aluno? Ou de faturamento? Tá relacionado. Se eu tenho uma meta de faturamento, quer dizer que eu vou captar aluno. Então, qual é a tua meta de faturamento agora nesse trimestre, cara? Não, então não tem. Então, o que é que esse estudo provou de comportamento? As pessoas que têm sucesso, no caso, seria no âmbito empresarial, eles apresentam, né, alguns comportamentos mais fortes do que eles, mas são 10. Não vou lembrar os 10. Mas tem busca por oportunidades, busca por qualidade, busca por informação, comprometimento, persistência, meta, network, planejamento. Ficou faltando 2 aí. Né? Foram 8. Dos 10. Quem ia lembrar, lembrou quase tudo. Mas aí é impressionante que você aplique isso na vida. Qual o atleta que dá resultado? O que tem comprometimento, o que tem persistência, o que busca informação. Você vai conversar com um atleta de alto rendimento, ele dá uma aula de treinamento de fisiologia. É impressionante. Eles buscam, Ele busca entender o que ele tá fazendo. Com certeza. Então, se tu é um personal, tu não buscar entender a tua área, o teu público, o teu segmento, qual é a tendência daqui a 5 anos pro personal? São os próximos aplicativos que podem surgir ou já existe que não está utilizando aqui. Busca por conhecimento, busca por informação. Então, quem está antenado nisso, normalmente os empreendedores têm essa visão, né, de antecipação, se antecipar para o que vai vir. Então, se a gente não tiver essa antecipação, essa visão, vai ficar sempre para trás. Vai estar colhendo o resto do que está sobrando no mercado para gente.
né? Comprometimento, não. Então, qual é o teu propósito? Qual é a tua meta? Qual é o teu objetivo? Tal. Estás comprometido com isso todos os dias? É que nem o pessoal posta todo dia, 1% disso vem do livro do Hábitos Atômicos. Eu li esse livro. Né? Pronto. Então ele dá aquela ideia do tipo, se um avião mudar em 1 grau a rota dele, de vez de ele parar nesse aeroporto, ele vai parar nesse. Exato. É o impacto do teu comportamento. Se todo dia tu faz 1%, o resultado tá lá na frente. Então tu quer alcançar aquilo ali, tá se comportando aqui, é impossível. Eu falo pros alunos. Tu quer ter 10, mas tu não tá estudando, como é que tu vai dar? Vai ter 10, pô. Não tá existe. limão e colher laranja. Esse livro é Não bem tem interessante, como. porque ele dá um exemplo da equipe da Grã-Bretanha, né, que lá da bike, que os caras participam daquele Tour de France, que a galera fazia um tempo que não ganhava nada, mano. Os caras não ganhavam nada e, além de não ganhar nada, os caras tinham empresas de bicicleta que nem queria vender a bike aos E caras. patrocinar, né, Patrocinar também, né? os caras. Porque os caras só perdiam. E quando chegou um treinador, aí foi onde ele implementou essa questão do 1% todos os dias, tá ligado? E tipo, foi mudando hábitos da galera de sono e tal. E em 10 anos, parece, os caras ganharam 5 Tour de France, que é a competição maior de bicicleta lá e tal. Isso é bem interessante. Tem coisas que você vê lá naquele livro assim que você faz, pô, real, isso aqui é muito aplicado no Que dia é a dia. comportamento, cara. Que é onde você vai ver, né? Claro, feitas naquela hora que eu falei, o que é que você imagina quando uma empresa ou um empresário... Inicialmente você vai tocar a coisa sozinho, óbvio. Mas tem que ter se não tiver uma meta, não tiver um propósito mais na frente, sempre você vai estar sozinho. Total. Sim. Então tu começa só, tranquilo, faz parte do processo, tu vai gravar teus vídeos, tuas aulas, vai fazer a edição, inicialmente. Mas depois tem que ter um ponto aqui na frente onde eu vou ou contratar, ou vou fazer uma parceria, ou vou fazer uma permuta. Essa pessoa vai começar a fazer serviço porque eu não tenho como atender toda a demanda técnica do meu negócio. Então aí fiz uma parceria, eu já falei com ele, fechei com ele, ou se eu conseguir pagar. Então, por exemplo, quanto é para pagar um social media? Sei lá, R$1.500. Beleza, tem condição agora? Não tenho. Ele quer fazer uma permuta, eu faço o treino, ele faz outro serviço. Não quer. Pronto, 1.500. São quantos alunos? 3 alunos. Então, vou correr atrás de 3 alunos. Vou trabalhar um pouquinho mais do que eu poderia. Conseguir 3 alunos, vai pagar ele. Porque com o trabalho dele, vai conseguir 10. Porque já consegui uma parada função. do social media que você falou já entra um outro ponto, que é a questão das redes sociais, né? Que hoje em dia também é basicamente uma ferramenta de trabalho, Espetacular, né? dependendo do seu nicho, de como você trabalha, do que você trabalha, na verdade. E a gente também não sabe muito mexer nisso, né? Assim, é como você Ele falou, teve não, marketing, volta né? a se vender. Tem que se vender. Ele teve marketing na faculdade, né? Como é que mexe? Como é que se comunica com o teu público, né? Primeiro que, como é que você vai se comunicar com o teu público se nem conhece teu público? Nem criou essa persona, nem identificou teu nicho, né? Teu principal público que tu trabalha, que tu tem prazer em trabalhar, né? Nem identificou como é que vai se comunicar. Vez ou outra, é difícil, né? Encontrar, porque ali na faculdade é gente que não acaba mais. Mas aí, às vezes, o aluno vem me seguir, o Instagram dele é bloqueado. O profissional é esse que tá... dá um cartão de visita escondendo. fechado, em branco. Toma um cartão aqui. Antigamente se dava cartão, né? Cartão Tá aqui de- meu cartão, tá em branco. Tá se Serve de escondendo. quê? Então, o teu Instagram hoje é o teu site, pô. É a tua divulgação. Então, mesmo como aluno, você não pode atuar, mas eu digo pro pessoal dele, cara, pega as aulas. Teve uma aula hoje, sei lá, falou tal coisa, hipertrofia, achou interessante. Pega o artigo, a referência, comenta sobre o artigo. Você não pode dar propriedade, né? Não é você que está dizendo. Mas diz que é o artigo. Eu achei legal tal artigo, tal coisa. O artigo de fulaninho tá discutindo sobre isso aqui, então, como resultado, eles concluíram assim, 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 assado. Acabou-se, velho. Tu tem autoridade, porque mostra que tu estuda, tu tá atualizado, tem conhecimento, então o aluno pode fazer isso, mas com o teu Instagram bloqueado, teu cartão de visita, tu abre o Instagram de muitos personagens ainda, é festa, é saída, quando é mulher, só falta virar o pescoço pra poder a bunda aparecer, porque é estética que vende também, mas o público tá procurando conteúdo. E cadê o conteúdo? Então, se eu atendo, já tem um nicho. Então, bora voltar pro personal tradicional. Não tem nicho. Da criança ao idoso. Hoje ele posta sobre diabetes. Amanhã a importância da prática deliberativa para as crianças, para aumentar o repertório motor, que isso ajuda aquele outro. Boa. Não, agora 5 dicas para você melhorar o seu treino e gerar hipertrofia para membros superiores para homens. Massa. Agora treino para posterior. Como distribuir treino para posterior para as mulheres? Atirando para tudo que é lado. Todo lado. Aí, por exemplo, eu quero comprar, sei lá, sou um público, eu sou um homem, quero comprar. Quando eu abro o Instagram desse cara, quando é que ele fala comigo? Eu vou ter que catar a postagem,
que ele fala comigo. Por isso que a importância do nicho. Se eu não tenho um nicho, quando é que eu vou comunicar com o meu cliente? Nunca. Então, quando eu tenho, eu já determinei o nicho, já sei o pessoal, já tenho as metodologias, já sei as causas dele, as dificuldades. Né? Então, o meu Instagram é conversa. Ele entra no Instagram, isso é pra mim. É feito aqueles comerciais, você que tá aí no sofá, sentado me olhando. Isso é a comunicação. Um dos primeiros passos. A gente tem que organizar o Instagram diretamente pro público que você quer atingir, senão não tem como comunicar. Né? E tem um livro muito bom também, que é o Spin Selling, né? Que é sobre vendas, mas ele não fala, eu achei espetacular, que ele não vai falar sobre prospecção, criação de lead, qualificação de lead, que é palavrão pra gente também, a gente nunca nem viu isso. Qualificar lead, transformar em cliente, que é o famoso funil de vendas, né? Ele fala sobre os aspectos comportamentais da compra. Porque antes de vender, eu tenho que saber que etapa de compra tu estás. Sim. Então, ele divide lá que a pessoa tem, basicamente, são 4 etapas. Então, tem o reconhecimento da necessidade, avaliando as opções e resoluções de preocupações. E o último é finalizar, de fato, né, a aquisição, a compra. Então, por exemplo, o cara é personal, tá trabalhando e tal, e, porra, tem que começar a fazer umas gravações e tal, pra gravar meus alunos treinando, eu treinando também, às vezes ou outra é interessante. Por mais que isso trabalhe com um público feminino, um treino teu não tem estética nenhuma para uma mulher. Mas beleza, posta um vídeo teu treinando, ou alguma coisa do dia a dia, preciso de uma câmera boa. Meu celular já tá meio velho, a câmera tá ruim. Então vai começar a despertar o primeiro comportamento da compra, que é reconhecer uma necessidade. Eu necessito de uma câmera melhor, de um aparelho celular que tenha uma câmera melhor, que processe mais rápido, que facilite a transição para aquilo que eu quero trabalhar. Então, a primeira etapa, reconhecimento da necessidade. Então, às vezes, quando um aluno entra em contato com você, talvez ele não reconheceu ainda a necessidade. Então, nessa etapa, tem algumas perguntas específicas e estratégicas que vai despertar cada vez mais necessidade no teu cliente. Então, quando tu entra agora hoje em dia no Instagram, que, sei lá, um curso de fulaninho, se o cara for muito grande, tu clicar no link e deixar teu e-mail e teu WhatsApp, que é a primeira coisa que eles vão pedir, para transformar esse prospect em um lead, né? Ele vai, o que é que ele vai fazer? Ele vai entrar em contato e vai te bombear só perguntas. Várias perguntas, que é o quê? Sim. Esse reconhecimento da necessidade. De fato, se tu tá reconhecimento de uma necessidade, tu já reconheceu, qual é a tua necessidade, essa dificuldade de fato te dói alguma coisa ou não, o quão profunda é a tua necessidade. Às vezes o cliente já pode chegar que já identificou a necessidade dele. De fato, ele, sei lá, vamos supor que um marido ou a mulher largou um ou outro porque, sei lá, estava acima do peso. Né? Ou então descobriu que estava traindo com um novinho, uma novinha no shape e tal. A necessidade daquela pessoa, além da frustração, é a aparência física dela, que anos de casamento acabou negligenciando. E quando se olha, depois desse momento que olhou no espelho... Teve o choque, né? A verdade. Né? Então ele já chegou para você com a necessidade. Uhum. Agora o que ele vai fazer? Já passou na reconhecimento da necessidade? Avaliar as opções. Então aqui eu tenho 3 personagens. Quem é que me atende? Quem consegue atender a minha necessidade, a minha particularidade, o tempo de treino que eu tenho, a minha rotina. Então quando eu vou lá no Instagram, assim, vamos supor que os 3 Instagrams estão funcionando bem. Mas normalmente nunca tá. E quando eu abrir, quando é que ele se comunica comigo? Nunca. Vou abrir o dele Instagram também, é treino, é não sei o quê, papapá, resenha, balada, festa. São João tá em todo mundo... Acho que esse São João, todos os personagens estavam em Gravatar, né? Então, São João, Gravatar. Não fui, não. Quando eu abro o A dele... intenção é fiar. Quando eu abro o Instagram dele, tava lá. Postagem pra mulher, como emagrecer, algumas dicas de exercício, alguns exercícios pra fazer em casa. Já identifiquei a avaliação. O Já Instagram de Henrique avaliei. é mais organizadinho. Vai Né? ter que não posto nada, velho. Mas tá mais... Tu é quem mais posta, mano. Questão de postar a parada assim, de aparecer, Faz de tempo falar, que eu de não coisa de artigo. Eu tô low profile. Eu apareço pouquíssimo. Danilo tá menos que Mas eu não é nem ainda. se aparecer. Não, assim, É ter conteúdo, né? É bom fazer menos conteúdo. ainda, e quando a gente aparece é mais bagulho de afiado, aí a gente joga o futebol americano em dois. É. Aí, às vezes, outra, grande parte das vezes é muito mais postagem e tal, não é algo tão, como é que eu posso dizer, Específico. tão específico É. relacionado à nossa área de trabalho. Pronto, aí- Tem, às vezes, Pode mas não até é ser. isso. Aí qual é a recomendação? Cria um perfil profissional, pô. Quer ver a vida... A gente tem a vida particular. Sim, O empresário sim. tem a vida particular. Então, cria um perfil profissional. Mas eu já vi essa questão de perfil profissional e perfil particular, Pessoal, né? o cara confunde muito. Eu já vi pessoas que falam em Tem relação pessoas e a pessoas, né? venda. Então, tem a teoria do tipo 70, Porque às vezes 30, a galera 70% quer- profissional, 30%, mas assim... Se tu entrar no site da Nike, tem alguma coisa da vida particular de alguém? Não, é só, Não. é só Nike, Tô velho. Entendi. E tá no Instagram, existe essa linha de raciocínio, mas, meu irmão, deixa a coisa só profissional. Por que não? Aí, beleza, sei lá, eu que vou ter agora competir, eu botei no meu profissional lá, o Instagram transformando a foto da competição, que tá vinculado à prática de exercício, tá vinculado, Sim. que é a língua do personal, de personalização Total, física. total.
né? Posso botar uma foto minha com minha filha, mas o foco ali, meu irmão, quando tu entra no Instagram da Nike, é Nike. Tu entra no Instagram de um segmento, é o segmento. Tem a vida pessoal? Tem, então separa. Né? Até para poder, quando eu entro aqui, até para canalizar a intensidade e direcionamento. Assim, quando eu entro nesse perfil, é isso, é profissional. Quando eu entro nesse perfil, aí pode ser o meu pessoal, é o futebol, é não sei o que e tal. Sim. Mas, por exemplo, se chegar um cliente hoje, alguém que indicou, abrir teu Instagram, tá lá o futebol. E sim, aí, como é que ele atende a minha necessidade? Que é a segunda etapa, avaliar as opções. Quais são as opções que eu tenho para me atender? Então, quando eu falo de celular, quais são as marcas que me atendem? A qualidade da câmera, o processamento da imagem, a memória. Então, eu vou começar a criar requisitos, né? Indiretamente, a gente faz isso quase no subconsciente. Quais são os requisitos? Então, tamanho da tela é importante. Eu vou começar a criar critérios de seleção. Tamanho de tela, processamento, tipo de software lá, se vai ser iOS, se vai ser Android, né? Então, eu começo a criar alguns critérios. Então, a mesma coisa é o aluno. Quando ele reconheceu, eu quero perder X para, sei lá, vou fazer uma viagem, ou vai ter um casamento, eu quero estar no vestido com o número tal. Ele já reconheceu a necessidade. Quem vai atender a necessidade dele agora? Vai começar a avaliar. Então, se o teu Instagram não está preparado para isso, já perdesse algum possível cliente. Se ele for do teu segmento. Então, se os três trabalham no mesmo segmento, só o dele está mais apresentável em termos de cliente, ele já ganhou um cliente nessa etapa. Depois ele vai entrar na outra, né, que é resoluções das preocupações. Então, quanto é o programa? Será que dá para pagar? Será que de fato ele vai conseguir atender a minha necessidade? Será que eu vou estar comprometido para alcançar isso aí? Então, tipo, no celular, o cara, vou comprar um iPhone e tal, um lançamento. Cara, 7 mil contos, velho. Me matar. Mês passado não comprei não sei o que, tô dando 7 mil reais no celular. Será que vale a pena? Aí começa essa, né, resolver esses problemas que é do próprio cliente, né? Quais são as consequências se eu comprar isso aí? Vai atender a minha necessidade? Não vai atender? Vai ser só mais um curso? Vai ser só mais um personal que eu contrato e não resolve o meu problema? Né? Então, isso são as etapas que levam a pessoa a comprar. Então, quando a gente entende disso, quando o cliente chega, já está avaliando as opções. Então, qual é o meu diferencial? Porque em termos de estratégico, eu já sei meus pontos fortes e meu ponto fraco. Qual é o meu diferencial em termos da concorrência? Então, como ele está avaliando e já reconhecer as necessidades, né? Busquei um pouquinho para entender a necessidade dele. Então, eu vou começar a me posicionar melhor do que alguns outros clientes que poderia atender, né, a necessidade dele. Então, já entendi um pouco, já está avaliando as opções, está pesquisando o mercado quem ele vai contratar. Então, vou me posicionar melhor. E existem algumas estratégias de mudança, né, que ele chama de ultrapassagem. Então, por exemplo, ele botou como requisito aula presencial. Mas eu consigo conversar com ele e vender uma consultoria online. Não, eu vou te dar um acompanhamento, 2 vezes na semana eu dou feedback e tal, não sei o quê. Né? E tu consegue ultrapassar esse requisito que ele tinha colocado como primeiro. Não, eu queria que fosse presencial. Mas tu não quer mais atender presencial. Aí como que eu vou conseguir fazer com que eu altere essa escala de hierarquia que ele colocou para não ser presencial e conseguir suprir essa necessidade dele sendo online? Para não estar mais me deslocando, ir para academia. Porque tudo volta para o princípio de que o cara vai se tornar uma empresa, né? Pois é. A tendência é que você tenha menos mão de obra ali sua ativa. Ganhar a mesma coisa a mais, né? Que hoje no digital o pessoal tá faturando bem. Tendo que tá vendendo produto, não tá mais vendendo horas. Você vende produtos, não horas. E de vez de estar correndo para cima e para baixo, sem encadernando, tu tá em casa. No início vai ser assim? Claro que não. Tem gente que tá formado aí com 5, 10 anos e não tá ainda com a agenda cheia. Também não vai ser de hoje para amanhã que ele vai encher o online dele. Vai ter que se posicionar. Ele não se posicionou fisicamente, imagina digitalmente. Ele vai ter que se posicionar melhor agora no digital, começar a organizar esse Instagram, entender esse público. Então, esse papo começou lá na ideia de consultoria ou mentoria. Pronto, consultor é isso aí. Como é que tá o Instagram? Tem processo de vendas? Tem gestão financeira? Conhece teu nicho? Quais são as tuas competências? Teus comportamentos? O que é que tu tem mais forte? É comprometimento? É persistência? Tu tem busca por qualidade? Que a turma às vezes manda treino pelo Zap, né? Porra, uma planilha. Sem ponto. Uma planilha na internet, pô. Você busca por qualidade. No filme de Steve Jobs, ele mostra isso claramente. Depois que eu vi esse curso, eu começo a ver... Eu gosto de ver muito filme, assim, de autobiografia, só olhando os comportamentos dos caras, né? E tipo, Steve Jobs, quando o cara fez o teclado lá, uma das placas, aí tinha um suporte assim, outra peça assim ali. Não, tem que estar simétrico. Aí o parceiro dele, o sócio, não, mas o cliente nem vai ver isso ainda. Eu tô vendo, pô. E é qualidade. Então, busca por qualidade altíssima em pessoas que têm sucesso. Né? Se for atleta, busca pela qualidade, a técnica. O cara não está insatisfeito sempre com o resultado dele. Ele quer cada vez mais. É qualidade, ele vai cada vez mais a qualidade. Então, está na pessoa que tem sucesso. A busca pela qualidade faz parte dela. Então, quais pontos tu tem mais fortes? Né? E quais pontos mais fracos? Em termos de comportamento. O que vai levar ao sucesso é o comportamento.
Se eu não me comporto como tal, como é que eu vou treinar feito uma pessoa que não treina todos os dias e quer ter o resultado de fisiculturista? Impossível, pô. Ou me comporto feito eles, eu vou ter o resultado que eu tenho. E não reclamar do resultado que eu tô tendo, né? Pô, mano, eu acho que a gente trocou uma ideia boa. É hoje, velho. uma parada que abre a mente, né, velho? É. Como você tá falando. Você começa a falar de coisas e você diz, porra, isso aqui é uma parada interessante, isso aqui e tal. E você vai vendo outras coisas, vai abrindo a mente. É Total. um assunto muito massa. Esperando. Oi? Pedro vai ter que lançar essa consultoria aí, pô. Agradecer pela sua presença, né? Pela aula de administração, né? Como é que um personal pode administrar aí Gestão, né? gestão também, né? Gestão, Administrar a sua vida aí. Queria que você deixasse suas palavras aí, suas considerações finais pra galera. Os meninos vão agradecer também, mas eu queria que você deixasse seu agradecimento aí, suas considerações pro Pô, pessoal. eu fico grato, né? E saber que foram lá da casa, né? Eu não tava lá na época. E é uma grande iniciativa também. Né? Então, muitas vezes, pra gente partir para uma nova iniciativa, dá um frio. Às vezes, os próprios amigos por perto são os que mais desmotivam, às vezes, né? Pô, Total. bora abrir um podcast. Mas pode. Né? Até alguns ainda brincam hoje em dia, né? Alguns jargões que eu uso lá, fala personal e tal. Então, algumas pessoas brincam, mas o primeiro passo é mais difícil, né? Então, isso serve também para os personagens que estão aí 10 anos de carreira, 15 anos de carreira. Às vezes a gente tem muito essa questão de pedir uma ajuda, procurar uma ajuda e, meu irmão, todos os empresários grandes, vocês vão ver aí no segmento digital, o que seja, todos eles precisam de ajuda também, todos buscam ajuda, né? O fato de você fazer um curso é uma ajuda, né? Então, saber que tem pessoas que estão mais especializadas, né, nesse alguns segmentos do que a gente. Então, assim, eu acho espetacular, né? 3 amigos de sala que montaram essa iniciativa aqui, né? Alguns podem achar que pode ser bobagem, outros talvez esteja saturado, mas é uma oportunidade muito grande de dar voz para outras pessoas também, né? Então, fico muito grato de poder participar. Para a gente que está aqui como convidado, é uma chance também de estar falando, né, sobre a nossa vivência, o segmento. Então, a gente está externando também. Então, você está dando voz, que é o que a internet faz de mais forte. Isso. Né? É dar voz às pessoas. Tem muita gente que, às vezes, né, é um ponto também falho. Algumas pessoas chegam no sucesso e esquecem de dar voz ao seu público-alvo. Então, às vezes, tem Instagram que está parado porque você deixou de dar voz. Você só passou a só criar conteúdo agora. E conto que o que a internet veio de muito forte é dar essa oportunidade de dar voz às outras pessoas. Então, assim, muito feliz, né, em participar, por mais que a gente não se conhecesse antes, né, mas, pô, curti bastante, já tinha visto antes alguns vídeos de vocês, e preparar aí que daqui pro final do ano eu espero já estar abrindo vagas e lançando Boa. aí o produto pro pessoal, porque já deu para mostrar mais ou menos o que é, Sim. né, tanto Já Instagram foi como muito interessante. algumas visitas, e acho necessário, eu vi na prática, né, eu vivo isso, né, na área esportiva, vivi isso, alguns amigos, e na área acadêmica agora, cada vez mais eu vejo o pessoal. Se deu para filtrar um pouquinho, né? Da minha história de si, foi muito disso. Eu era atleta, se tinha necessidade de um treinador, virei treinador. Quando eu virei treinador, se tinha necessidade de um gestor, virei gestor. Entrei na faculdade, comecei a adquirir outros conhecimentos que quando eu vim na prática, caramba, velho, é a área que o pessoal não quer estudar. Né? A gente perde para todos os cursos, né? Quem não quer estudar vai fazer educação física, o pessoal desistindo da área. Eu amo essa área, cara. Amo mesmo, de paixão. A gente brinca na faculdade, pô, o cara nasceu nordestino, pobre, professor de educação física, ainda vai escolher remo, uma área que ninguém conhece, né? Mas eu amo essa área, assim, eu acho injusto, uma área que tem potencial, as pessoas estarem desistindo ou pensando já em abandonar porque não vê perspectiva, né? Ou prosperidade nesse segmento que a gente escolheu. E eu não, bora ver o que eu posso fazer para contribuir com os colegas, né, que estão se formando, já estão formados, para que a gente valorize cada vez mais a área da gente e ela se perpetue, que a tendência é essa área da saúde cada vez ficar mais forte. Então, as pessoas precisam estar preparadas para conseguir atender o mercado, que tem mercado para todo mundo, cara, para todo mundo. Massa. Eu agradeço, meu mano. Agradecer a Fagner aí, né, mais uma vez, pra fechar o verdade. programa também aí, por ter feito. Agradece a ele no no começo e no final. né, no velho? final, pra ele não Já ficar vai pagar o lanche. na mágoa. Chamar a Fagner também um dia aqui, Sim. né, pra falar um O pouco sobre... vice-presidente, Pode fazer candidato a a presidente da corrida Federação de Atletismo. Tá né? ligado. Corrida Chama de ele corrida também na um dia. parede. Fazer a aquela né? corridinha na parede ali, vai fazer aqui, ó, nessa parede. Tem muito nas aulas da gente, a corridinha na É parede. isso. Eu agradeço, meu mano. Quando lançar a consultoria, a gente vai estar divulgando lá no nosso Instagram também, beleza? A gente divulga, não precisa nem falar do Instagram dele, que a gente Não, sempre nem deixa pode lá deixar, nas nossas mídias, então isso aí já vai estar saindo pra galera. Valeu a disponibilidade. Desculpa aí um pouco de confusão do horário, mas no final deu tudo certo. Faz E é parte do isso. processo. Pô, Pedro, valeu hoje, velho. Te agradeço por essa conversa. Uma conversa muito enriquecedora.
Acho que tanto pra gente que presenciou aqui e também pra galera que vai ouvir. E é isso aí que você falou hoje, é exatamente o que eu vejo hoje na realidade, na prática, que falta pra gente isso aí. E que você continue com esse seu trabalho, véio, que isso aí vai ajudar muita gente a Mudar de vida. mudar né? de vida, sucesso seja. e tal. E agradeço demais por ter aceitado nosso convite, a internet Danilo que falou, ao professor Fagner que deu também fez essa ponte, ligação, essa ponte. E é isso, sucesso. Obrigado. É isso. Agradecer aí, Guilherme, pela presença. Guilherme, desculpa. chamei o cara do nome errado, né? Então agradecer aí a Pedro pela presença, tá? A gente vai deixar lá na nossa descrição, né? O Instagram do projeto, né? Transformando o personal em empresa, o Instagram pessoal também. As informações tudo lá na descrição do comentário. Lembra de seguir no Instagram, segue lá nosso convidado, segue a gente em Moviecast. Vai lá no Spotify, tá? Ouve lá também, se inscreve no YouTube. Deixa sempre o joinha, se inscreve no canal, compartilha com a galera que é muito importante pra gente, beleza? Valeu, muito obrigado pela presença. Valeu, galera. Valeu, galera. É nóis. Tamo junto.